mas nós aqui chegamos. Graças a Deus. E você verá que vale a pena ter vindo aqui, viu? Você vai ver que Deus vai honrar a nossa fé. Porque quando a gente estuda a palavra de Deus, o Espírito Santo fala no nosso coração e nos prepara melhor para o reino dos céus. Então seja muito bem-vindo. Lembrando que sábado agora, irmãos, teremos nosso grande batismo aqui às 4h, tá certo? Vai ser uma festa bonita aqui para a honra e glória de Deus. Vai ser uma festa batismal. Vamos ter aqui a participação dos desbravadores, tá certo? Aqui, vamos ver se a gente consegue também preparar a tocha, tá bom? Então vamos ter aqui a participação dos desbravadores, uma entrada triunfal dos candidatos ao batismo. Vai ser uma festa linda aqui, viu? Para a honra e glória de Deus. Então, parabéns a você que já tomou decisão pelo batismo. E se não tinha tomado ainda, pode tomar hoje, né? Deus está chamando os seus filhos para pertencer à família dele, na terra e no céu. Então, não deixe passar a sua oportunidade, viu? É agora o chamado de Deus. Entende? Aqui não é coisa humana, é divina. Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, estamos aí para ajudar, tá bom? Muito bem. Nós temos uma escolinha para as crianças. Então, as crianças de 7 anos para baixo podem sair para a escolinha. Ou já foram? Desligou? Não podia mexer na extensão, né? Já ligou, né? Porque esse daqui está ligado em outra extensão. Os juvenis de 8 anos para cima anotam a palavra-chave. E a palavra-chave de hoje, deixa eu ver aqui. A palavra-chave de hoje é selo. Selo. Tá bom? Já anota aí, coloca o seu nome direitinho no papel. No final entrega para a professora. Muito bem, vamos abrir a palavra, irmãos? Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 13. É só um clique, já está ligado já. Capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Ontem estudamos aqui, irmãos, sobre a segunda besta de Apocalipse 13. Tem alguém hoje que não veio ontem? Quem está hoje que não veio ontem? Deixa eu ver, levanta a mão. Puxa, temos muitas pessoas, hein? Não vieram ontem. Perderam a metade da vida. Perderam o tema de ontem. Mas graças a Deus que você veio hoje. Né? Mas lembrando que o tema de hoje, irmãos, é muito ligado ao tema de ontem, tá certo? E de anteontem. Então, olha, você que não veio, viu? Vamos entrar na parte de hoje, que é uma parte já avançada, né? Que avança ao tema de ontem e de anteontem. Então veja, irmãos, que nós vamos fazer aqui uma breve recapitulação da parte final do tema de ontem para entrar na parte de hoje, tá bom? Mas aqui, Apocalipse 13, irmãos, fala de duas bestas. Veja aí, acima do capítulo 13 tem um título, né? A besta que emerge do mar. Capítulo 13, verso 11, acima do verso 11, tem outro título. O que diz aí? A besta que emerge da terra. Então, anteontem estudamos sobre a besta que emerge do mar. Ontem, sobre a besta que emerge da terra. E hoje, irmãos, como eu disse que vamos avançar, hoje o tema é sobre a imagem da besta, o selo de Deus, a marca da besta e o 666. Então, esse é o assunto de hoje. Então vamos aqui para a tela para uma breve recapitulação, só que eu não vou reler os textos, tá? Então quem não veio ontem, viu? Tem que aceitar pela fé, mas tem que pontuar aqui na tela para poder pegar o fio da meada para hoje, tá bom? Então veja bem, irmãos, como já vimos aí, Apocalipse 13 fala de duas bestas, não é? Uma subiu da onde? Do mar, e a outra? Da terra, não é? A primeira besta subiu no meio das nações, porque mar significa povos, multidões e nações. A outra, a segunda besta, surgiu da terra, então foi de lugar pouco povoado ou despovoado. Então essa primeira besta subiu no meio da Europa Ocidental. Essa aqui não. Foi no continente americano recém-descoberto por Cristóvão Colombo. Então aqui está a diferença, está vendo? Veja aqui. Então, irmãos, essas duas bestas
Escutem, esses dois poderes, irmãos, tem que ver com dois países de alcance mundial, que um surgiu após a queda da outra. Então, veja, o primeiro tem que ver com o Vaticano. A primeira besta de Apocalipse 13 tem que ver com o Vaticano, governado pelo sistema papal. Quem não veio, viu? Estudamos isso aqui na Bíblia, tá? A outra besta tem que ver com os Estados Unidos. Esse é o segundo poder mencionado no Apocalipse. Então, esses dois poderes aqui, olha, são mencionados no Apocalipse como sendo as duas bestas de Apocalipse 13. Essa surgiu no meio das nações, no meio da Europa Ocidental. Essa aqui surgiu no continente americano, recém-descoberto por Cristóvão Colombo, ou seja, de lugar despovoado ou pouco povoado. Essa aqui surgiu com guerras políticas e religiosas. Essa daqui não. Então, essa aqui tem que ver com um país totalmente católico na sua origem. Esse aqui com um país totalmente protestante na sua origem. Depois se apostatou, como estudamos ontem, né? Então aí estão as duas bestas de Apocalipse 13. Esses dois poderes. Muito bem. Então notem, irmãos, que a primeira besta, o sistema papal, dominou o mundo todo com mão de ferro por 1260 anos, que foi de 538 até 1798. Já estudamos isso aqui, né? Agora, essa primeira besta, irmãos, receberia uma ferida de morte. Vamos reler aí, olha. Capítulo 13, verso 3. 13, 3. Olha aí. 13, 3. Apocalipse 13, 3. João fala assim, olha. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, irmãos, a primeira besta tinha quantas cabeças mesmo? Quantas cabeças? 7 cabeças. Escutem. E João fala, eu vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então atenção aqui, irmãos. Essa ferida de morte, ó, foi dada aqui, ó. Porque no dia 15 de fevereiro de 1798, foi preso o Papa Pio VI, aqui, ó, pela Revolução Francesa. E o que aconteceu? No ano seguinte, irmãos, ele morreu na prisão, olha, no dia 29 de agosto de 1799, ele morreu no exílio em Valença, na França. E aí se cumpriu o Apocalipse 13, verso 10, que fala assim, quem leva para cativeiro vai, e quem mata a espada, necessário é que seja morto a espada. E então aqui, olha, foi dada a ferida de morte em uma das cabeças da besta, no sistema papal. Foi aqui, irmãos, que foi tirado o poder perseguidor e torturador da besta. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Foi aqui. Mas essa chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Agora a pergunta é, já foi curada a ferida de morte? Ainda não. Por quê? Porque a ferida de morte foi quando foi tirado o poder perseguidor e torturador. Isso já voltou? Ainda não. Então significa que vai voltar. A perseguição vai voltar. Porque a ferida mortal da besta vai ser curada. Não é? E como é que vai ser curada? Já estudamos ontem o surgimento da segunda besta, que se uniria com a primeira besta, e aí abriria caminho para que o Vaticano pudesse ganhar terreno, não é? Então, os dois poderes estão de mãos dadas. Então, a ferida de morte não foi curada ainda, mas vai voltar a perseguição, vai voltar a intolerância religiosa, vai voltar, irmãos, a perseguição da besta. Então, vamos aqui, continuando a recapitulação, tá? Então nós vimos aí que antes da volta de Cristo iria surgir Roma cristã, governada pelo sistema papal. E vimos que isso aconteceu depois do ano 476, quando caiu o Império Romano e surgiu a Europa Ocidental. E aí, então no meio da Europa Ocidental surgiu Roma cristã, conforme estava profetizado. Iria blasfemar do nome de Deus, e vimos como isso aconteceu. Iria perseguir, torturar e matar o povo de Deus por 1260 anos, que foi de 538 até 1698. Vimos também como tudo isso aconteceu. Sofreria uma ferida de morte, que se deu quando? 1798, mas sua chaga mortal seria curada, o que não foi ainda, não é? Veja, então a primeira besta tem que ver com o sistema papal. Subiu no meio da Europa Ocidental, no meio das 10 nações. A segunda besta, Estados Unidos, que surgiu de lugar despovoado ou pouco povoado,
no continente americano recém-descoberto por Cristóvão Colombo, né? Essa segunda besta tinha 2 chifres, que é o republicanismo, que é o poder político, e o protestantismo, que é o falso profeta, né? O protestantismo não é a segunda besta, mas é parte dela, tá certo? Porque é o republicanismo e o protestantismo. Então notem, nós vimos, irmãos, com o tempo, a segunda besta, Estados Unidos, um país protestante, iria deixar os trilhos da verdade, iria dar as mãos ao papado e trabalhar para levar a humanidade toda a adorar a primeira besta. Isso lemos na Bíblia, viu? Ontem. O diabo usa os Estados Unidos de 2 maneiras, irmãos. Primeiro, aqui, ó, pela sua influência política e bélica. Assim, abriria caminho para o papado ganhar terreno. E vimos ontem como os Estados Unidos age assim mesmo. E a segunda frente que o diabo usa nos Estados Unidos é o protestantismo que se apostatou, deixou a verdade. E aí então a profecia fala que iria enganar o povo, né, com grandes sinais, tornando os fiéis seguidores de quem? Do líder religioso, do pastor, do líder. E ontem nós explicamos isso aqui, né? Hoje a maioria dos fiéis nas igrejas não estão seguindo Jesus da Bíblia. Estão seguindo o pastor. A autoridade não é a Bíblia, é o pastor. A Bíblia fala assim, olha, é sábado, está aqui, é sábado. O pastor fala assim, irmãos, não, é o domingo, porque Jesus restou no domingo. Todo mundo crê no pastor. Ninguém vai verificar se o pastor está falando de acordo com a Bíblia ou não. Então, para muitos religiosos hoje, a autoridade não é a Bíblia. Carregam a Bíblia, é verdade, mas a autoridade não é a Bíblia. É o líder. Então, o diabo tem trabalhado para tirar o povo da Bíblia, mas tem um objetivo aí, né? Vamos avançar. Através da atuação do diabo nos pastores e nas igrejas, iria fazer grandes sinais para quê? Para enganar os fiéis e formar a imagem da besta. Então, o objetivo do diabo, irmãos, é formar a imagem da besta. Veja, assim, através do ecumenismo, a união das igrejas, em pontos doutrinários, iria dar as mãos ao Estado e formar a imagem da besta. Então, vimos ontem, o que é a imagem da besta? É a união da política com a religião. E toda vez que isso aconteceu na história do mundo, deu perseguição, tortura e morte. O sistema papal só fez o que fez por 1260 anos, porque recebeu nas mãos o quê? Poder político e religioso. Agora isso vai voltar. E é chamado de imagem da besta. Ontem já vimos como é que está o ecumenismo. Vamos recapitular agora também. Abre aí agora em Apocalipse 16, verso 13. 16, 13. Porque aí facilita o entendimento da parte de hoje. 16, 13. Olha aí. O que Deus mostrou para João e João escreveu no Apocalipse. Diz assim, ó, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de quê? De demônios, operadores de quê? De sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, ou seja, o Armagedon. Então vamos aqui, irmãos, para a tela. A imagem da besta é a união da igreja com o Estado. Escutem, irmãos, a imagem da besta, como estudamos ontem, estou recapitulando aqui, é a união da igreja com o Estado, mas tem que haver o ecumenismo. E João fala assim, olha, eu vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Um saiu da boca do dragão, outro da boca da besta, outro da boca do falso profeta. E diz assim, são espíritos de demônios, que operam o quê? Sinais. E vão ao encontro dos políticos do mundo inteiro. Então perceba que é a união da igreja com o Estado, porque dragão, besta e falso profeta engloba todas as religiões do mundo. Entende?
Então, dragão, besta, falso profeta engloba todas as religiões e filosofias do mundo. E vimos ontem, irmãos, que dragão na profecia representa quem? O diabo. E a religião, irmãos, do diabo declarada é o espiritismo. Por quê? A primeira cena espírita na face da terra foi feita onde? No jardim do Éden, está escrito na Bíblia. Foi quando o diabo se encarnou na serpente e começou a falar. Ali foi uma cena mediúnica. A primeira cena mediúnica foi no jardim do Éden. Ali se originou na terra o espiritismo. E a doutrina principal do espiritismo, irmãos, é a imortalidade da alma. Que a pessoa morre, mas não morre. Ele apenas se desencarna e vai viver em outro mundo. Morre, mas não morre. E foi o diabo que criou essa doutrina aí. Deus falou para Adão e Eva assim, olha, se comer desse fruto, certamente morrerás. O diabo disse, não morrerás. Vai passar dessa vida para outra vida. Entende? Então, o diabo foi que criou essa doutrina aí, de que a pessoa não morre não. Ele vai viver em outro canto. Agora, a besta, já estudamos, tem que ver com o sistema papal, né? O catolicismo romano. E a doutrina principal do catolicismo romano, colocado no cristianismo, que não tem na Bíblia, é o domingo como dia de guarda. Agora, o falso profeta tem que ver com o protestantismo o quê? Apostatado, cuja religião é o mundo evangélico, né? Que se apostatou, deixou a verdade e se enveredou por sensacionalismo. Entende? Hoje, muitos irmãos vão para a igreja, não é para estudar a Bíblia, é para participar do reteté. E se o culto não pegar fogo, para ele não prestou o culto. Entende? E o tal do pegar fogo lá é quando todo mundo grita, pula, outro rola no chão, outro bate na parede, outro fala língua estranha, outro começa a sapatear, o outro começa a pular. Então, ele chamou isso de reteté. Ontem explicamos isso, né? Quem não veio ontem, não dá para a gente repassar tudo hoje. Mas lemos na Bíblia aí tudo, tá? Mas veja, irmãos, a doutrina principal do mundo evangélico apostatado e que não está na Bíblia é a língua estranha. Aquilo que a pessoa que fala não sabe o que está falando e quem ouve não sabe o que ela está dizendo. E isso não é bíblico, porque na Bíblia, o dom de línguas, quem falava sabia o que estava falando. E quem ouvia sabia o que ele estava dizendo. Então notem, irmãos, que aqui está o ecumenismo, ó, atenção. Veja, a imortalidade da alma, que é a doutrina principal do espiritismo, que a pessoa morre, mas não morre, vai viver em outro canto. É aceito pelo catolicismo? Sim ou não? Sim. O padre crê na vida após a morte. Ele fala que se uma pessoa fiel morrer, vai para onde? Para o céu. Morreu aqui, está vivo lá. Se for ruim, morre aqui e está vivo aonde? No inferno de fogo, sofrendo na unha do diabo lá. E se for mais ou menos, não vai nem para o céu nem para o inferno. Vai para onde? Purgatório. Então você percebe que o padre, o sistema papal, crê também na vida após a morte. Então concorda com o espiritismo, tá vendo? Nessa doutrina aqui, ó. Agora, o mundo evangélico apostatado, irmãos, crê também na vida após a morte? Sim ou não? Sim. Pergunta para qualquer pastor por aí, né? Pastor, quando um cristão fiel morre, o que acontece com ele? Ah, vai para a glória. Essa glória que ele fala é onde? O céu. E se for ímpio, vai para o inferno de fogo. Então você percebe que o mundo evangélico apostatado também concorda com a imortalidade da alma. Então nessa doutrina estão unidos o espiritismo, o catolicismo e o mundo evangélico. Está vendo? Eles podem divergir entre si, mas quando chega nessa doutrina aqui, todos se unem contra nós. Porque nós não cremos na imortalidade da alma. Porque não é bíblico. Nós cremos na ressurreição, né? Que vai ter. Bom, agora o domingo como dia de guarda, que é o trunfo do catolicismo. Eu pergunto, essa doutrina aqui, do domingo, é aceita pelo espiritismo? Sim ou não? Sim, nenhum espírita questiona nada, nenhum pai de santo questiona nada. Se é para guardar o domingo, né, tá tudo certo. Então notem, meus amigos, que aqui o espiritismo também crê, né, e aceita o domingo como dia de guarda. Agora, a pergunta é, o mundo evangélico apostatado aceita o domingo como dia de guarda? Sim, ainda fala mal de quem guarda o sábado. De modo que, nessa doutrina aqui do domingo como dia de guarda, estão unidos o espiritismo, o catolicismo e o mundo evangélico apostatado. Pode divergir entre si, mas quando chega nessa doutrina aqui, todos se unem contra nós. Agora, a língua estranha
que é a doutrina principal do Espiritismo, aliás, do mundo evangélico apostatado, é aceito pelo Espiritismo? Sim, na Umbanda e no Candomblé. Se fala as mesmas línguas. Agora, o mundo católico aceita a língua estranha? Sim ou não? Sim, no movimento carismático, irmãos, que foi uma jogada do Vaticano, para não perder pessoas católicas para o mundo evangélico. Aí lançou um sistema evangélico dentro da própria Igreja Católica, chamado movimento carismático, onde os padres pregam agitadinho, como os pastores pentecostais. Lá se fala línguas estranhas, tem revelação, todo mundo ora junto ao mesmo tempo. A mesma coisa, só que é dentro da Igreja Católica, chama movimento carismático. E lá se fala as mesmas línguas estranhas. Então você percebe que nessa doutrina aqui estão unidos o mundo evangélico apostatado com o catolicismo e com o espiritismo. Todos creem na língua estranha. E nós não cremos nisso. Aqui está um outro ponto pelo qual seremos perseguidos. Entende, irmãos? Então aí está então o ecumenismo já existe em pontos doutrinários. Todos já estão unidos nessas doutrinas aí, ó. E quem lidera o ecumenismo no mundo é o Vaticano. Entende? Com apoio dos Estados Unidos. Por quê? Porque as grandes igrejas da terra, irmãos, já declararam união ao Vaticano, se você querer saber. E esse Papa atual tem trabalhado mais do que os outros, viu? Fortemente. A gente que acompanha a profecia, a gente vê os movimentos todos. Então, esse Papa atual tem trabalhado mais do que os outros. Nesse quesito aí, ó, de unir, colocar todas as religiões debaixo do seu guarda-chuva. Bem, agora, nós vamos entrar na parte de hoje. Até aqui eu recapitulei, tá certo? Então, vamos agora para Apocalipse 13, versículo 13 e 14, que lemos ontem, para entrar na parte de hoje, que é a partir do 15. Então, capítulo 13, verso 13, falando da segunda besta, do protestantismo apostatado, o que queria fazer, 13, verso 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Agora, para que o mundo evangélico ia fazer isso? Verso 14. Seduz ou engana, veja, seduz ou engana os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam o quê? Uma imagem à besta, àquela que, ferida da espada, sobreviveu. Essa imagem da besta já sabemos, né? É a união da política com a religião. Agora, verso 15. Então, formada a imagem da besta, o que vai acontecer? Verso 15. E lhe foi dado comunicar o quê? O quê? Fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse o quê? Morrer, quando não adorasse a imagem da besta. Então, irmãos, veja aqui. Acontecendo a união da política com a religião, ó, forma a imagem da besta. Aí vai ser dado fôlego. Fôlego é vida, para que a imagem possa falar. E como é que a imagem vai falar? Pela lei. Aí então vai ser lançado leis, apoiando as doutrinas falsas. E quem não aceitar, vai ser perseguido, torturado e morto. Vamos ler de novo, verso 15? Olha aí. E lhe foi dado comunicar fôlego, vida, à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quando não adorassem a imagem da besta. Então, irmãos, quem não se enquadrar aí nessa união da política com a religião, e não aceitar as doutrinas por lei, vai ser perseguido, torturado e morto. Agora veja o versículo seguinte, verso 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então vai ser lançada a marca da besta. Para quê? Verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Está vendo aí? Então, formada a imagem da besta, vai ser lançada a marca da besta, que vai ser na testa ou na mão direita. E quem não aceitar, não vai poder comprar nem vender nada. Vai perder espaço na sociedade. Veja o verso 18 agora. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule
o número da besta, pois é número de homem. Olha, esse número é 666. Então, irmãos, essa é a parte de hoje, tá certo? Então, notem, meus amigos, que a profecia fala, a profecia fala sobre o selo de Deus e fala sobre a marca da besta. Qual é o selo de Deus? Qual é a marca da besta? Bem, nós vimos até agora que a marca da besta é colocada na testa ou na mão direita. Agora, e o selo de Deus? Vamos ver? Olha aí, capítulo 7 de Apocalipse. Capítulo 7. Olha o que está escrito aí. 7, verso 1. Diz assim, 7, verso 1. Depois disto, João fala, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Bom, como já estudamos esse assunto aqui, né, nessa semana, agora fica fácil de entender, né? Então, veja, João viu, irmãos, 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Esses 4 anjos estavam segurando o quê? Os 4 ventos da terra. Interessante, né? Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Já estudamos aqui, irmãos, que as partes proféticas da Bíblia, cerca de 95% delas não se entende como se lê. Porém, ninguém precisa inventar nada, né? E nós já estudamos esse assunto aqui, uma parte dele aqui. Então, os 4 cantos da terra, irmãos, significa o quê? Os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Não é? Então, João viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, nos 4 pontos cardeais. Esses 4 anjos estavam segurando o quê? O quê? Os 4 ventos. Nas partes proféticas, vento significa o quê? Guerras, lutas e contendas. Então, irmãos, esses 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra significa a proteção de Deus ainda estendida sobre a humanidade. Escutem, significa que a porta da graça ainda está aberta e que o Espírito Santo ainda está trabalhando na consciência humana, que ainda é tempo de salvação, ainda é tempo de entregar a vida a Deus. Esse é o sentido dos 4 anjos segurando os 4 ventos. A graça ainda está estendida, o Espírito Santo ainda está conosco, ainda é tempo de entregar a vida a Deus. Agora, enquanto ele vê os 4 anjos segurando os 4 ventos, aparece um 5º anjo. Veja o verso 2 agora. Verso 2. Vi outro anjo que subia da onde? Do nascente do sol. E o sol nasce onde? No leste. Então esse 5º anjo vem de um dos 4 cantos, tá certo? Vem de um dos 4 pontos cardeais. Então vamos ler aqui, olha. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o quê? Ele tinha o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Irmãos, então esse 5º anjo, ele vem voando e fala com voz forte assim, não soltem os ventos, não soltem os ventos, não soltem os ventos. Espera um pouquinho, ainda não. Tem pessoas sinceras na terra para serem seladas com o selo de Deus. Percebe? Então dá a impressão que esses 4 anjos não aguentam mais a situação do mundo e querem soltar os ventos, né? Aí esse 5º anjo vem e fala assim, calma aí, espera um pouquinho, ainda não. Então você percebe que a proteção de Deus ainda está sobre nós. Agora, você percebeu aqui que o selo de Deus é colocado aonde? Vamos ler de novo aqui, verso 3. Dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos aonde, irmãos? Na fronte, os servos do nosso Deus. Então é na fronte. Veja, a marca da besta, irmãos, é na fronte ou na mão direita. Mas o selo de Deus é somente na fronte. Agora, vamos para a tela aqui. Qual é o selo de Deus? Qual é a marca da besta? Irmãos, o selo de Deus aponta para o Criador. A marca da besta aponta para a criatura. O selo de Deus, irmãos, tem que ver com a criação. A marca da besta com a evolução.
O selo de Deus, irmãos, é colocado no fiel pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que sela o povo de Deus. Agora, a marca da besta é colocada nos fiéis pelo diabo. O selo de Deus, irmãos, é colocado no fiel pelo Espírito Santo, primeiramente de maneira interna. O diabo também marca os seus fiéis, primeiramente de maneira interna. Depois que o Espírito Santo sela o povo de Deus de maneira interna, o selo aparece de maneira externa. E quando o diabo marca o seu povo de maneira interna, a marca aparece também de maneira externa. Deixa eu tomar uma água aqui. Está furado o negócio aqui. Antes de abrir, já começou a espirrar água aqui. Estava aberto de um lado aqui. Caiu até no celular. Vou guardar ele aqui. Bom, então, irmãos, agora vem a pergunta: qual é o selo de Deus? Qual é a marca da besta? Então vamos agora para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Gênesis 1. Achou aí? Diz assim, olha, verso 1, verso 1. A Bíblia começa por aí, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia começa, irmãos, dizendo que Deus existe e que Ele é o Criador dos céus e da terra. Interessante, né? Então a Bíblia começa dizendo que Deus existe e Ele é o Criador. Ele é o doador da vida. Ele é quem mantém a vida. E a Bíblia não só diz que Deus é Criador, mas explica como foi que Ele criou e dá detalhes, não é? Agora veja o capítulo 1, verso 31. 1, verso 31. Diz assim, ó: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o quê? O sexto dia. Aí na sequência fala o quê? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então, segundo, irmãos, a Bíblia, Deus criou o mundo em 6 dias. No sétimo dia, Ele já não criou mais nada. Porque aqui fala assim, olha, capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então Deus acabou toda a sua criação no final do sexto dia. Agora, o que aconteceu no capítulo 2, verso 2 e 3? Olha aí. 2 e 3. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Verso 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Irmãos, então aqui fala que depois que Deus terminou de criar todas as coisas, no final do sexto dia, Ele estabeleceu mais um dia, formando o ciclo semanal de 7 dias. Só que no sétimo dia, Ele não criou mais nada. Ele fez 3 coisas: descansou, abençoou e santificou. Interessante, né? Então Deus, irmãos, deixou um dia santo no final da semana da criação. Por quê e para quê? Para que esse dia santo, irmãos, fosse o memorial do Criador. Para quê? Para lembrar todo mundo, em todo tempo, em qualquer lugar, que Ele existe e que Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o doador da vida. Ele é quem mantém a vida. Então a razão pela qual Deus estabeleceu o sétimo dia como dia santo foi para ser o memorial do Criador. E memorial vem de memória. E serve para quê? Para lembrar. Então, irmãos, aí está a razão principal pela qual Deus deixou o sétimo dia como dia santo. Para lembrar todo mundo, em todo tempo, em qualquer lugar, que Ele existe e que Ele é o Criador, o doador da vida, é o que mantém a vida. E se todo mundo entendesse isso e aceitasse, irmãos, não existiria na terra idólatras, nem ateus e nem incrédulos. Todos estariam voltados para o Criador e adorariam ao Criador. Mas infelizmente, ao longo dos séculos, o diabo trabalhou fortemente, irmãos, usando a política e a religião para tirar isso da cabeça do povo, para então pregar que Deus não existe.
E está aí hoje, irmãos, a teoria da macroevolução pegando fogo. Ó. Grandes homens, cientistas famosos, professores de faculdades e de universidades, pregando pelos cotovelos que Deus não existe. Diz Deus que Deus dá, Deus não existe. Tudo que existe surgiu por uma explosão cósmica chamada Big Bang. A vida veio do nada e vai para o nada. E o homem é uma macroevolução de um primata. Deus não existe. Assim pregam grandes homens ao redor do mundo. Mas por quê? Porque o diabo trabalhou fortemente para tirar da cabeça do povo o memorial da criação. Aí, irmãos, o que aconteceu? Isso só pegou fogo, a teoria da macroevolução só pegou fogo quando o diabo usou Constantino, como já estudamos aqui. Constantino, irmãos, era imperador de Roma, portanto ele mandava no mundo inteiro, porque Roma era império, e no 4º século ele estava no poder do mundo todo, porque ele governava o mundo todo, e ele adorava a criatura em lugar do Criador. O Deus dele era o Deus Sol, e o dia do Deus Sol, no calendário romano, era o primeiro dia da semana. Então, como ele mandava no mundo inteiro, ele falou assim, o mundo todo vai guardar o dia do meu Deus. Aí o que ele fez? Baixou um decreto-lei, para que o mundo todo parasse no dia do Deus dele. E o decreto que ele estabeleceu foi assim, olha, que todos os habitantes da terra, que todos os artífices, que todos os mercadores e que todos os juízes descansem no venerável dia do sol. E aí, irmãos, no dia 7 de março, do ano 321 depois de Cristo, ele selou a lei. E a partir dali, o mundo todo parou em homenagem ao Deus de Constantino. E depois, Roma Imperial caiu e surgiu, irmãos, a Europa Ocidental, como já estudamos aqui, e no meio da Europa Ocidental surgiu Roma cristã, governada agora pelo sistema papal. Aí o que o Papa fez por conta própria? Pegou o que tinha no paganismo e enfiou aonde? No cristianismo. E aí adulterou os 10 mandamentos da lei de Deus e colocou no catecismo assim, olha, guardar domingos e festas. Que não tem em Bíblia nenhuma. Percebe? Então o diabo trabalhou fortemente usando a política e a religião para tirar o memorial da criação da cabeça do povo. Para então pregar que Deus não existe. Então, irmãos, veja, ao longo dos séculos, Deus trabalhou fortemente para que o povo dele, o povo de Deus, não perdesse de vista o memorial da criação. Quer ver? Olha agora o que está escrito em Êxodo, capítulo 31. Êxodo 31, verso 13. Êxodo 31, 13. Êxodo 31, 13. Achou? Diz assim, olha. Vamos esperar que todos encontrem aí. 31, 13. Êxodo 31, 13. Vamos lá. 31, 13. Diz assim, olha. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, que é o povo de Deus na época, e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois é o quê? É o quê? Sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então Deus falou assim, olha, veja, isso aí, ó, anos depois, hein? Anos depois da criação, da semana da criação. Deus orienta o seu povo, certamente, guardareis os meus sábados. Né? E ele fala assim, porque é sinal entre mim e vós. Então você percebe Deus falando ao longo do tempo? Santifica o sábado. Esse é o sinal entre mim e vós, nas vossas gerações. Para quê? Para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então você percebe que aí está a razão, né? Ou seja, um povo que confia num Deus que existe. Agora veja o versículo 17. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Por quê? Porque em 6 dias, olha aí, porque em 6 dias, a razão, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Então novamente Deus falando, ó, a santificação do sábado é o sinal.
entre mim e vós. Agora veja, irmãos, muitos anos depois, Ezequiel 20, verso 12. Ezequiel 20, verso 12. Olha aí. Ezequiel 20, verso 12. Achou? Ezequiel 20, verso 12. Vou te ajudar aqui. Pode segurar, pode segurar. Jeremias. Aqui, ó. Está logo aqui, Ezequiel 20, acho o versinho 12. 20, verso 12. Ezequiel 20, verso 12. Diz assim, olha: também lhes dei os meus sábados para servirem de quê? De sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que vos santifica. Então veja aqui, muitos anos depois, irmãos, milênios depois, Deus orientando o seu povo. Para quê? Para não perder de vista Ele como Criador, como doador da vida, como aquele que mantém a vida. Veja o capítulo 20, verso 20 agora. 20, verso 20. Diz assim, olha, verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de quê? De sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Está vendo? Então, ao longo do tempo, irmãos, Deus foi guiando o seu povo, falando assim, não se esqueça do sinal. Não se esqueça da santificação do sábado. Esse é o sinal entre mim e vocês. Percebe? Então, meus amigos, o selo de Deus, irmãos, tem que ver com o sétimo dia da semana, que aponta para o Criador, que tem que ver com a criação. Mas, irmãos, a marca da besta tem que ver com o primeiro dia da semana, que aponta para a criatura, para o Deus Sol, e tem que ver com a evolução. Por quê? Porque foi quando isso aqui, olha, foi estabelecido como lei, que a teoria da macroevolução, ó, pegou fogo. E está aí a situação. Você sabe que hoje, irmãos, é proibido por lei uma professora da escola pública ensinar para as crianças que Deus existe, Ele é o Criador. Sabiam disso, não? É proibido por lei. Se a professora fizer isso, ela for denunciada, ela é processada. Ela vai perder a causa na justiça e vai perder o emprego também. Entende? Por quê? Por causa da força que o diabo fez com isso aqui, ó. Então é proibido por lei nas escolas públicas. Entende? Tem que ensinar que o homem veio do macaco. Você acredita num negócio desse, não? Pois é. É uma loucura, né? Então, meus amigos, o selo de Deus, irmãos, aponta para o Criador, tem que ver com a criação. Então, tem que ver, irmãos, com a santificação do sábado. Já a marca da besta com a santificação do domingo. Só que isso aqui, hoje, não está evidente. Isso vai estar evidente quando? Na coalizão religiosa final. Aí vai ficar definido quem é quem. Aí muitas pessoas assim, mas espera aí, a marca da besta não tem que ver com o chip? Não tem nada a ver com o chip, irmãos. Escuta. Irmãos, não podemos pegar nada de fora e enfiar na Bíblia. Vou repetir isso aqui, ó. Você não pode pegar nada de fora e enfiar na Bíblia. Tem que ser da Bíblia para fora. E a Bíblia não fala de chip, não. Então inventaram por aí que é o chip, é o chip, é o chip. E corre nas redes sociais, né? Já saiu o chip não sei aonde, e não sei aonde, e já foi aprovado não sei aonde. Irmão, não tem nada a ver com o chip. Nada, nada, nada. A questão fundamental na controvérsia final da história do mundo é a adoração. A quem você vai adorar? Ao Criador ou à criatura? Esse é o ponto de controvérsia. A quem você vai adorar no final das contas? Ao Criador ou à criatura? Se você adorar o Criador, você vai santificar o
sábado. Mas se você adorar a criatura, você vai santificar o domingo. Porque esse aqui aponta para o Criador, esse aqui para a criatura. Então, a controvérsia final é a adoração. Não tem nada a ver com chip. Bem, agora nós vamos avançar um pouquinho mais. Né? Avançar um pouquinho mais. Veja, eu disse que o selo de Deus é colocado no fiel pelo Espírito Santo, de maneira interna. Vamos ver? Abre a Bíblia aí em Efésios 4:30. Depois de Coríntios aí, né? Passa Gálatas, já vem Efésios. Efésios 4:30. Vamos lá. Efésios 4:30. Efésios 4:30. Efésios 4:30. Diz assim, ó. E não entristeçais quem? O Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, irmãos, quem sela o povo de Deus é o Espírito Santo. Ó, como é que o Espírito Santo sela o povo de Deus? Quando a pessoa começa a estudar a Bíblia, irmãos, e descobre Deus, e conhece a Deus, e passa a crer que Deus existe, e que Deus não é imaginário, nem um pedaço de vento, Ele existe, e Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o doador da vida, Ele que mantém a vida. Aí a pessoa fala assim, olha, eu vou servir esse Deus aí, ó. Custa o que custar, doa quem doer e morra quem morrer, porque Ele cuida de mim. É Ele que me sustenta. Aí, por causa desse reconhecimento que Deus existe, a pessoa passa a guardar os mandamentos de Deus, acima de todas as coisas, por amor a Cristo. Inclusive, ele passa a santificar o sábado, porque é um dos 10 mandamentos. Escutem. Aí, quando ele aceita, irmãos, que Deus existe, e ele tomou a decisão de servir a Deus, ele foi selado pelo Espírito Santo de maneira interna. Ele tem a convicção de ferro que Deus existe. Ele aceitou Jesus de verdade. Agora, irmãos, ele foi selado de maneira interna. Ele tem entendimento da verdade e aceitou a verdade. Aí quando ele passa, irmãos, a guardar o sábado por amor a Cristo, aí esse selo que era interno passa agora a ser de maneira externa, ou seja, passa a ser notório, porque agora ele não trabalha no sábado por dinheiro nenhum. E como é que isso passa a ser notório? Se for o marido que se converteu, a primeira pessoa que vai saber quem é? A esposa. A esposa vai dizer, meu marido não trabalha no sábado por dinheiro nenhum, não tem quem faça ele trabalhar no sábado. Então agora aquilo que era interno passou a ser externo. Escuta, quem mais vai saber? O patrão. Olha, eu tenho um funcionário lá que não tem jeito. Eu já dupliquei, tripliquei o salário dele e não tem jeito, ele não trabalha de sábado. Ele prefere ser mandado embora. Então, agora o patrão também fica sabendo, porque agora a coisa está externa. Quem mais fica sabendo? Os funcionários. Olha, tem um camarada da minha empresa lá que eu não sei, é louco. É louco. Ele não trabalha por dinheiro nenhum. Então, irmãos, agora aquilo que era interno passou a ser externo. Agora todo mundo fica sabendo por onde ele anda. Então, irmãos, primeiramente o selo é colocado pelo Espírito Santo de maneira interna. Depois aparece de maneira externa. Assim também, irmãos, é a marca da besta. O diabo marca o seu povo primeiramente de maneira interna. Como é que o diabo faz para marcar o seu povo de maneira interna? É assim, olha, usando líderes religiosos. Irmãos, a lei de Deus foi abolida. A lei de Deus é coisa do Antigo Testamento, irmãos. A lei de Deus é coisa de Moisés. Não estamos mais no tempo da lei. Estamos no tempo da graça. O sábado é coisa do povo judeu. Irmãos, o dia de guarda é o domingo, porque Jesus restou no domingo. E aí então, o diabo trabalha para que as pessoas aceitem pela razão, pelo raciocínio, pela consciência, o domingo como dia de guarda. E quando a pessoa então, pela razão, pelo raciocínio, pela consciência, aceita o domingo como dia de guarda, ele foi marcado de maneira interna. E aí, irmãos,
ele vai passar na coalizão religiosa final, guardar o domingo. Aí passa a ser de maneira externa. Então, notem que o sinal e a marca, o selo e a marca, irmãos, não é um carimbo. Vamos avançar aqui e vamos entender. Veja bem, selo de Deus e marca da besta. No grego, a palavra selo é esfrages e marca é caragma. Veja, esfrages significa instrumento de autenticação, certificação, confirmação e reconhecimento. E caragma, que é marca ou carimbo, feito por gravura, impressão, marcação, em geral para marcar animais e escravos. O selo de Deus, irmãos, não é algo imposto, mas apenas uma forma de confirmar e certificar algo que é intrínseco, ou seja, próprio do caráter e da escolha individual, e é aceito como? Voluntariamente. Aqui está. Então o selo de Deus é aceito como? Voluntariamente. Agora, a marca da besta, irmãos, é algo que? Imposto, como resultado de conformidade ou submissão. Voluntariamente ou por imposição. Veja aqui. Por quê que é voluntariamente ou por imposição? Porque, veja bem, testa ou fronte, na profecia significa o quê? Significa, irmãos, entendimento. Significa razão, raciocínio, consciência. Vamos ler isso na Bíblia? Vamos ler. Abre aí em Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 16. Fica mais no finalzinho da Bíblia aí, né? 10, 16. Vamos ler. Diz assim, ó. Esta é o quê? A aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei aonde? No seu coração, o quê? As minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Está vendo? Então, testa acima de mente. Razão, raciocínio, consciência. Né? E assim tem muitas passagens na Bíblia. Muitas. Agora vamos ver o que significa mão na Bíblia. Mão. Porque a marca da besta é na testa ou na mão. O que significa mão na Bíblia? Né? Então, vamos para agora Efésios. Efésios 4, verso 28. Efésios 4, 28. Diz assim, olha. Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes faça o quê? O quê? Trabalhe. Fazendo com o quê? Com as próprias mãos, o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, mão na Bíblia, irmãos, tem que ver com trabalho, com obra. Então, notem, escutem, atenção. O selo de Deus é aceito como? Voluntariamente, somente na testa, por razão, raciocínio, consciência. A marca da besta é voluntariamente, ou seja, na testa, ou por imposição. Porque mão direita significa obra ou trabalho. Ou a pessoa vai aceitar pela razão, ou vai ser obrigado por lei a parar, a trabalhar no dia de sábado e parar no domingo. Aí a pessoa pode não aceitar pela razão, porque sabe que não é bíblico. Eu não aceito o domingo quando ele guarda. Mas não tem fé suficiente, com medo de passar fome, vai trabalhar no sábado e descansar no domingo. Aí não aceitou na testa não.
mas acertou na mão direita, que é obra ou trabalho. Avancemos aqui. Veja aqui, irmãos. O selo, os servos de Deus já são servos antes do selo. Tem o selo ou o nome, que tem que ver com caráter divino, aonde? Na fronte, evidenciado pela atitude de entrar no descanso divino do sétimo dia. Agora, a marca da besta. Os servos da besta já são servos também antes da marca. Tem a marca, que é o nome ou o caráter da besta, ou o número na fronte. Porém, a marca na mão é o quê? Imposta, para não entrar no descanso divino do sétimo dia. Veja aqui, os selados de Deus são aqueles que assumem sua origem como imagem de Deus, porque entram no seu descanso e assim fazendo, o adoram como Criador. A marca da besta, os marcados são aqueles que não assumem, nem cultivam sua semelhança com Deus. E assim fazendo, não o reconhecem, nem o adoram como Criador. Então veja, o sinal, irmãos, não é visível. Testa significa mente, consentimento intelectual, razão, raciocínio, consciência, propriedade. Esse é o sentido de testa na profecia. E mão direita significa comportamento, obra ou trabalho. Meus amigos, hoje temos liberdade religiosa, certo? Mas vai acabar, porque vai formar a imagem da besta. Escutem, vai formar a imagem da besta. Aí, formada a imagem da besta, vai ser lançada a marca da besta, por lei. Ou seja, o domingo como dia de guarda, irmãos, vai ser colocado por lei. E quem não aceitar o domingo como dia de guarda, não vai poder comprar nem vender nada, vai perder espaço da sociedade. E a profecia fala, irmãos, que a marca da besta vai sair primeiramente aonde? Na segunda besta, nos Estados Unidos. Como tudo surge lá, depois vai para o mundo todo. Então escutem, a profecia diz que primeiramente a marca da besta vai sair na segunda besta lá, nos Estados Unidos. Lá vai ter a união da política com a religião em primeiro lugar. Vai ser lançada a marca da besta. Aí quando sair lá dos Estados Unidos, é o momento de nós deixarmos as grandes cidades. Porque vai se adaptar para o mundo. E por que estou explicando isso? Porque tem pastores por aí, apostatados na internet, apavorando os fiéis, dizendo que tem que correr para o mato já hoje. E alguns sem estrutura nenhuma, sem ser guiado pelo Espírito Santo, tem corrido para o mato, aí não consegue viver lá, passa o tempo sofrendo, daí volta para a cidade. Por quê? Porque um pastor aí apostatado, né, apavorou, pregando de maneira errada. Então, irmãos, deixe Deus guiar cada um. Viu? Se você, claro, tem dinheiro hoje, tem estrutura, pode comprar um pedaço de terra, você planeja, se muda para lá para ter uma vida saudável, melhor, tudo certo, sem problema algum. Mas você não pode sair desesperado aí, né, com mensagens espúrias, porque aí você não sai guiado pelo Espírito Santo e não vai dar certo. Mas, irmãos, vai ser lançada a marca da besta primeiramente nos Estados Unidos. Aí depois vai se alastrar para o mundo. Olha, hoje no Brasil, na Constituição brasileira, diz que o dia oficial de culto qual é? É o domingo. Só que temos a liberdade religiosa hoje. Mas vai ser caçado esse negócio. Entende? Vai ser caçado. Olha, você percebe que hoje no Brasil, tem empresas grandes, que quando você vai fazer uma entrevista lá, na entrevista eles perguntam assim, qual a sua religião? Aí você fala assim, eu sou adventista do sétimo dia. Ele fala, aqui não tem lugar para você não. Hoje já tem empresas assim hoje no Brasil. E temos liberdade religiosa. Tá certo? Então imagine quando sair a lei dominical, a ferro e fogo. Hoje, irmãos, hoje, nós temos leis ainda que nos protegem. Por exemplo, hoje os estudantes adventistas não perdem o ano de aula por não estudar na sexta-feira à noite, depois do pôr do sol. Hoje. Mas isso vai ser caçado. Você não tem a dúvida disso. E aí quem não tiver fé suficiente vai bombear as pernas. Entende?
Então a lei dominical já existe, porém temos liberdade religiosa. E a profecia fala também que isso aí vai ser controlado pelo sindicato, pelos sindicatos. Entende? Então você percebe por onde é que vem o controle de tudo isso. Então, meus amigos, aí está. Ou a pessoa vai aceitar a marca da besta pela razão, pelo raciocínio, pela consciência, ou vai ser obrigado por lei a trabalhar no sábado e descansar no domingo. Daí ele pode não aceitar pela razão, porque sabe que não é bíblico, mas não tem fé suficiente. Aí então vai, por conveniência, trabalhar no sábado e descansar no domingo. Aí não aceitou na testa, mas aceitou na mão direita, que significa obra ou trabalho. Ficou claro isso? Sim ou não? Pois é. Não tem nada a ver com chip, viu? Nada, nada, nada. Então aqui está, irmãos. Ó, a controvérsia final. Então veja bem, hoje, irmãos, não tem ninguém marcado. Sabia disso não? Hoje não tem ninguém marcado com a marca da besta. Hoje não. Quando é que vai ser isso? Agora, quando formar a imagem da besta. Aí sim, vai definir quem é quem. Porque agora vai ser obrigado. Aí ou você aceita o sábado como dia santo, ou domingo. Mas hoje não está definido não. Então hoje você não pode falar que uma pessoa aí está marcada com a marca da besta, que não está não. E nem será do Senhor de Deus. Mas, formada a imagem da besta, aí vai dividir o povo. Quem é quem? Veja, então o que está em voga, o que vai ser o ponto final de controvérsia, vai ser o quê? Adoração. Quando? No fim dos tempos. Olha aqui. Se você adorar o Criador, você vai santificar o sábado. E se você adorar a criatura, você vai santificar o domingo. Então a quem você vai adorar? A quem você vai adorar? Ao Criador ou à criatura? Então hoje, irmãos, é o tempo. Hoje é o tempo, viu? De entregar a vida a Deus. Hoje é o tempo de confiar em Deus. Por quê? Porque a perseguição vai vir. E se você não tiver fé suficiente, não vai conseguir passar pelas provas finais. Viu? Avançando aqui agora, irmãos, porque agora já entendemos isso aqui. Agora, irmãos, vamos para o 666, para terminar. Voltemos para Apocalipse agora, capítulo 13, verso 18. Volta lá. 13, 18. Apocalipse 13, 18. 13, 18. Diz assim, ó. 13, verso 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de quê? De homem. Ora, esse número é 666. Irmãos, aqui fala que é o número de homem. Escutem, número de homem. Quando fala número de homem, não é do sexo masculino, não. Aqui no texto, não. Aqui no grego, é número de ser humano. Número da criatura. Então, é 666. 3 vezes o número 6. Esse é o número do ser humano. Então veja, irmãos, como entender o 666? Biblicamente. Que você não pode pegar nada de fora e enfiar na Bíblia, tem que ser da Bíblia para fora. Então notem. A Bíblia fala sobre Babilônia, nós já estudamos aqui, não estudamos? Que foi o império. Então a Babilônia real, de Nabucodonosor, era um império que governava o mundo, certo? Esse título aqui, ó, Babilônia, irmãos, vem da palavra Babel, da Torre de Babel. Então a profecia fala sobre a Babilônia real, que já estudamos aqui, do rei Nabucodonosor, e fala sobre a Babilônia espiritual, que é um apelido dado ao sistema papal. Então em Apocalipse, no capítulo 16, irmãos, 17, fala sobre a Babilônia espiritual. O apóstolo Pedro também fala na sua carta, né? Sobre a Babilônia espiritual. E é um apelido dado ao sistema papal. Então escutem.
A Babilônia real de Nabucodonosor, irmãos, era um reinado de muitos deuses, como já estudamos aqui. Também praticava a bruxaria, já estudamos aqui, não foi? Pois é. E praticava adoração à criatura. Então notem que existiu a Babilônia real e existe a Babilônia espiritual, que é um apelido dado ao sistema papal. Por quê? Porque o sistema papal, irmãos, é uma mistura do catolicismo com o paganismo, com o mundo evangélico apostatado e com o espiritismo. Por isso que chama de Babilônia, né? É uma religião de muitos deuses, que são os santos que criaram. E também, irmãos, aceita e pratica a bruxaria, que é o misticismo. E também pratica adoração à criatura. Então, irmãos, a palavra Babilônia vem da palavra Babel, da Torre de Babel. Escutem. E tem dois significados, Babel: confusão e salvação pelas obras. Por quê? Porque foi na Torre de Babel que Deus confundiu a linguagem do povo. E a torre, eles estavam construindo para alcançar o céu com suas próprias obras. Então, Babilônia vem da palavra Babel e significa duas coisas: confusão e salvação pelas obras. Irmãos, e por que o sistema papal é chamado de Babilônia na Bíblia? Porque é uma confusão, irmãos. Sim ou não? É uma confusão. E prega a salvação pelas obras. Quer ver? Veja, por que é uma confusão? Chega para uma pessoa, irmãos, que bebe cachaça e pergunta assim: qual a sua religião? Ele fala: sou católico. Você é católico? Sou católico. E bebe cachaça? Eu bebo. E frequenta a missa? Frequenta a missa. E o padre disciplina você não? Não, o padre também bebe. É assim ou não é? Sim ou não? Irmãos, todos os padres bebem bebida alcoólica. Sabiam disso? Eu disse quantos? Todos. Sabe o vinho que ele usa na Eucaristia? Aquele vinho lá é o vinho alcoólico. E muitos deles não ficam só no vinhozinho dali não, viu? Enche a cara. E eu conheci alguns irmãos que ficavam bêbados. Aqui em Paraibuna, quando trabalhei mais de 30 anos atrás, o padre lá da cidade, na época era o padre Paduan. Ele enchia a cara. Num comício lá, irmãos, armaram um palanque em frente à igreja. Estava ele e o prefeito. Ele estava tão bêbado que ele não conseguiu, irmãos, terminar de rezar o Pai Nosso. O prefeito pegou o microfone e terminou. Aí, olha, conheceu um que além de beber dançava forró. E tocava viola e dançava. Então, é assim. Então, veja, você chega para uma pessoa que fuma, ó, e fala: qual a sua religião? Ah, eu sou católico. Você é católico? Sou católico. E você fuma? Eu fumo. Você frequenta a missa? Frequento. E fuma? Fumo. E o padre disciplina você não? Não. O padre também fuma. Não todos, mas eu conheci 2 que fumavam no cachimbo. Então, irmãos, é assim, pode tudo. Compreende como é que é? Por isso que é Babilônia. Irmãos, todo ano, no dia do Senhor do Bonfim, tem alguém aqui da Bahia, não? Tem alguém da Bahia? Olha aí, tem vários da Bahia. Pois é, lá em Salvador, irmãos, tem uma igreja chamada a Igreja do Senhor do Bonfim, famosa. E todo ano, irmãos, no dia do Senhor do Bonfim, o que acontece lá? Vêm as baianas, vestidas a caráter, lavar as escadarias da igreja e dar banho de cheiro no povo. Aí em seguida, entra os pais de santo do candomblé, com os padres, em ritmo de atabaque e pandeiro, para rezar a missa afro. Todo ano. Então você percebe que é Babilônia porque é uma mistura de tudo. Tem o show missa. O que é o show missa? Os padres convidam cantores seculares para cantar na missa. É o show missa. Então, por isso que é Babilônia. Engloba tudo, aceita tudo. E pratica a salvação pelas obras. Ou seja, tem o confessionário, e a pessoa tem que confessar os pecados para o padre, depois o padre dá uma penitência para ele, uma obra. Ele vai ter que ir lá rezar tantos Pai Nosso, tantos Ave Maria, tantos Salve Rainhas, para que seus pecados sejam perdoados. Isso é salvação pelas obras. E todo ano, irmãos, tem pessoas que vão de São Paulo até a Aparecida do Norte a pé. Pagando o quê? Promessa. Salvação pelas obras. E você vai lá em Aparecida do Norte, irmãos, tem 2 basílicas, a Basílica Velha e a Basílica Nova, não tem? E tem uma passarela que liga as duas.
Vai lá no domingo para você ver. Tem pessoas passando de joelhos ali, ó, sangrando de uma basílica para outra. Então, por isso que é chamado de Babilônia. Porque, irmãos, é realmente uma confusão. Ó, é uma mistura do catolicismo com o paganismo, com o mundo evangélico apostatado e com o espiritismo. É uma mistura. Bem, agora que entendemos isso, irmãos, veja, da Babilônia real para a Babilônia espiritual, biblicamente. Veja aqui, a Babilônia real, irmãos, que era de muitos deuses, o número 6 era o número do Deus menor da Babilônia. O número 60 é o número do Deus maior. E os 600 lá na Babilônia era o panteão babilônico, a união de todos os deuses. Então é daqui que vem os 666. Agora, irmãos, avançando aqui, veja bem, 666 significa o quê? Sincretismo religioso. O que é isso aí, sincretismo religioso? É a aceitação de tudo, engloba tudo. Acho que alguém tocou aqui no projetor e saiu do lugar. Deixa eu voltar aqui. Aí. Não, foi mais um pouquinho. Foi muito. Agora sim. Então, irmãos, 666 significa um sincretismo religioso. Aceitação de tudo, engloba tudo. Significa carga completa. Significa a totalidade dos enganos que Satanás fará nos últimos momentos da história deste mundo. Esse é o sentido do 666. Vamos avançar para você entender melhor. Olha aqui. 666 significa, irmãos, aliás, aponta não para uma entidade única, não, mas para uma atitude de incredulidade e rebeldia compartilhada pelo dragão, a besta e o falso profeta. Veja, por todos aqueles que não recebem o selo de Deus. Veja aqui, 6 na Bíblia é o número de ser humano. 7 é o número de Deus. 6 é o número da imperfeição, da criatura. 7 é o número da perfeição, do Criador. Veja, então 666 corresponde ao dragão, à besta e ao falso profeta. Veja, se colocam no lugar de Deus e pegam a glória para si. Então, veja o 666, o que ele engloba, né? Veja, o dragão, besta e falso profeta. Né? Meus amigos, o rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, quando Daniel revelou que a cabeça de ouro era o seu reinado, ele ficou feliz, não foi? Mas quando Daniel falou que o reinado iria cair e entrar outro reinado no lugar, ele não gostou não. Tanto é que depois disso, você lê na Bíblia aqui em Daniel 7, Daniel capítulo 3, que ele fez uma estátua daquela inteirinha, de ouro. Ele falou, meu reinado não é só a cabeça não. Ele fez uma estátua inteirinha de ouro. Ele falou, meu reinado não vai passar nunca. E levantou no campo de Dura. E essa estátua que ele levantou no campo de Dura, inteiramente de ouro, escutem, irmãos, ela foi levantada na medida dos deuses da Babilônia. Se você ler em Daniel 3, fala que essa estátua media 6 côvados por 60. Ou seja, o número do Deus menor e o número do Deus maior da Babilônia. Então veja aqui, essa estátua de ouro, o ouro representa o poder do rei, o poder civil. Já a medida da estátua representa, irmãos, os deuses da Babilônia, o poder religioso. Veja, 60 côvados de altura por 6 côvados de largura. 60, irmãos, é o número do deus Anu, o deus maior da Babilônia. Então você percebe que aqui está um tipo de imagem da besta. Aqui está reunido o quê? Poder político e religioso. Muita atenção. Isso, biblicamente, da Babilônia real. Está lá na Bíblia. Ela foi levantada nessa medida aqui, ó, 60 por 6. 60 no número do Deus maior, 6 no número do Deus menor. E o ouro representa o poder civil.
E a imagem da besta, o que é? Não é a união da política com a religião? Então, aqui está um tipo de imagem da besta. E foi essa estátua aqui que ele levantou no campo de Dura e convocou todos os líderes políticos do mundo para inaugurar a sua estátua, se ajoelhar diante da estátua. E foi lá que os 3 hebreus, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvaram. E aí então, o que aconteceu com eles? Foram jogados da fornalha de fogo. Então veja, agora no final do mundo vai ser formada a imagem da besta, a união da política com a religião. Quem não aceitar, vai ser perseguido, torturado e morto. Então aqui está um tipo de imagem da besta, ó. Tá vendo? Então quando você estuda a profecia de Daniel e Apocalipse, aí você entende tudo biblicamente. Então veja aqui, ó. Aqui está o momento que o rei Nabucodonosor mandou amarrar os 3 hebreus, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, e jogar lá. Só que ele mandou esquentar a fornalha quantas vezes mais? 7 vezes mais. E as pessoas que foram jogar os 3 hebreus lá, só de chegar perto morreram queimados. E jogaram eles amarrados. E quando o rei foi olhar, não tinha 3. Tinha quantos? 4. E o rei fala assim, fica admirado, fala assim, jogamos 3, tem 4? E um parece o filho dos deuses. E está passeando dentro do fogo. Então você percebe que esse quarto era quem? Jesus Cristo. Viu? E o fogo só queimou as amarras. Não queimou nem um fio de cabelo. Então você percebe o quê? Que Deus nem sempre nos livra do fogo. Mas Ele entra conosco aonde? No fogo. Então ninguém precisa ficar apavorado com nada. Percebe? Porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, nem o diabo pode. Então por isso, você olhando aqui para a Bíblia Sagrada, como Deus livrou os 3 hebreus, Deus pode nos livrar, sim ou não? A marca da besta vai ser lançada? Vai. Você não tem a dúvida, está escrito aí, ó. E está em andamento o negócio. Aliás, irmãos, você sabe que esse Papa atual, ele discursou para todos os líderes políticos do mundo, na ONU, com uma encíclica chamada Laudato Si. Não sei quantos aí acompanharam isso. Isso está na internet, entra lá, Laudato Si, e você vai ver lá. E nessa encíclica, ele defende, ele coloca lá, que para o bem do planeta e da família, tem que ter um dia de guarda. E nessa encíclica ele fala que o dia de guarda, para defender o planeta e a família, é o domingo. Está lá. E ele discursou para todos os políticos do mundo. Estão entendendo? Então, os trabalhos estão em andamento, né? Os trabalhos estão em andamento. Então, veja, quem não aceitar esse negócio, também vai ser perseguido, torturado e morto. Assim como os hebreus foram jogados da fornalha de fogo. Só que Deus livrou o seu povo. Né? A profecia fala, irmãos, que muitos de nós sairemos das grandes cidades, mas muitos ficaremos aonde? Nas cidades. E seremos levados perante tribunais. Para dar testemunho da fé. Agora, quem vai ficar? Não sei. Deixe Deus guiar. Então, aqui está, irmãos, a estátua que ele levantou. Tudo lá na Babilônia era baseado no Deus maior e no Deus menor. Então, 60 no Deus maior, 6 no Deus menor. 60 vezes 6 dá quanto? 360. Veja, 360 graus, irmãos, é um círculo. Escutem bem. É um círculo. E tudo lá era baseado nisso. Representava a união do poder político com o poder religioso. Então veja aqui. Lá na Babilônia de Nabucodonosor, tinha os sacerdotes babilônicos que praticavam adoração ao sol e à lua. Escutem. E usavam um amuleto chamado sigila solis, com a disposição de números em linha, aliás, em colunas e em linha. E cada coluna dá 111, cada coluna dá 111, cada coluna dá 111, cada linha dá 111. E somadas as linhas dá 666, somadas as colunas dá 666. Vamos ver já já. Então veja aqui, irmãos. Olha só. Então 360 graus é um círculo, representa os deuses pagãos. Por quê? Porque eles falavam assim, olha, o círculo não tem início nem fim. Já a criação era representada por uma reta, porque tem começo e fim. Então veja aqui, irmãos. A unidade 6 era o número do Deus menor. A dezena 60 é o número do Deus
maior. E a centena, 600, o panteão babilônico. Então daqui que vem o 666. Está vendo? Então para você entender o 666, tem que ser exatamente biblicamente. Da Babilônia real para a Babilônia espiritual. Por que eu estou frisando isso? Porque tem pessoas, irmãos, que querem pegar coisa de fora e enfiar na Bíblia. Não é assim. Porque muitas pessoas querem dizer que a marca da besta tem que ver com vicários, filidei. O 666, desculpe. O 666. Não tem nada a ver com isso não, viu? Escutaram? Não tem nada a ver com isso. Você sabe que foi um jesuíta que inventou, que pregou, ensinou sobre as 7 colinas de Roma, para poder dizer que a besta não é o sistema papal. Então tem pessoas que fazem manobras e influenciam o mundo religioso. Veja, então no passado, pegaram o título que o Papa recebe, escutem, quando o Papa entra para governar o Vaticano, ele pega um título que é dado a Cristo para ele, porque ele se coloca no lugar de Cristo. E o título é assim, Vigário, Filho de Deus. Escutem. E alguém pegou esse título, Vigário, Filho de Deus, em latim, e calculou em algarismo romano, e deu 666. Isso é lógico, mas não é teológico, não é bíblico. Por isso não pode fazer isso. Mas eu vou mostrar para vocês na tela aqui, daqui a pouquinho, isso aí, tá? Então veja, Apocalipse 13, verso 18, fala sobre o número da besta, 666. É o número de ser humano. Aí alguém pegou, irmãos, o vigário, em latim, vicarivis. Aí pegou o V, vale quantos? Hein? 5. O I vale quantos? 1. O C, agora romano, vale quantos? 100. O A, nada. O R, nada. O I, 1. O V, 5. O S, nada. Então, se somarmos aqui vigário, que em latim é vicarivis, 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 5, 12. Põe o 2 e vai 1. 1 mais 0, 1. E 1, então dá 112. Vigário dá 112. Agora, filho, que em latim é fili. O F vale quantos? Nada. O I, 1. O L, 50. O I, 1. O I, 1. Então, se somarmos aqui, olha, 1 mais 1, 2 mais 2, mais 1, 3. E 5, então dá 53. Agora, Deus, que em latim é Dei. O Dei vale quantos? 500. O E não vale nada, o I vale 1, então dá 501. Aí, se somarmos 501 mais o 112, mais o 53, aqui, olha aí. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 1 mais 5, e 5 mais 1. Então, alguém fez esse cálculo, né? E deu 666. Então, é um negócio lógico, né? Mas não é bíblico. Não é teológico. E por que está errado isso aí? Porque esse título é dado a quem? A quem que é dado esse título? A Jesus Cristo. Ele é o vigário, Filho de Deus. Então, ele é o 666? Pois é. Está vendo? Então, não tem nada que ver isso com Bíblia. E quando a pessoa faz isso aí, ele dá abertura para que você possa calcular o nome de qualquer pessoa, o título de qualquer pessoa por aí. Então, não é bíblico isso aí. Tá certo? Então, se você quiser entender o 666, é como explicamos aqui. Da Babilônia real para a Babilônia espiritual. Aí, biblicamente, tudo certo. Aqui está, irmãos, o amuleto sigila solis que os sacerdotes babilônicos usavam. Em linha e em coluna. Cada linha 111. Se você somar, cada linha dá 111. Cada coluna dá 111. E se você somar os resultados das linhas, dá 666. E se você somar o resultado das colunas, dá 666. Então, se você pegar da Babilônia real para a Babilônia espiritual, fica tudo claro. Você não erra. Está vendo? Agora, avançando aqui. Então, irmãos, 666, né? Tem que ver com a totalidade dos enganos que Satanás colocará nos últimos momentos da história desse mundo.
né? Então você percebe aí que a profecia fala sobre o 666 e está ligado à marca da besta. Está em oposição ao sinal de Deus, que é o sábado, não é? Então veja, 666 são os enganos finais que Satanás colocará. Veja aqui, realização de grandes sinais. A profecia fala que Satanás vai imitar a volta de Cristo. Não que ele vai aparecer nas nuvens, não, mas vai aparecer na terra, dizendo que, fazendo milagres e enganando o povo. E fará sinais dizendo sobre o próprio Cristo. E dirá que mudou o sábado bíblico para o domingo. E a profecia fala que seus enganos serão tão grandes que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então não é simples a coisa. Irmãos, a cama está preparada. Como estudamos ontem, né, com os falsos profetas, a cama está preparada. Sim ou não? A cama está preparada. Falta só o bote final. Meus amigos, o ecumenismo já é uma realidade. As igrejas já estão unidas. E não em favor da verdade, infelizmente. Então Deus, irmãos, está chamando você não para seguir meramente um sistema religioso. Escutem. Mas para seguir o Jesus da Bíblia. Não basta ter uma religião, irmãos. Tem que entrar no céu. Vou repetir isso aqui. Não basta ter uma religião. Tem que entrar no céu. Por isso, irmãos, tem que seguir o Jesus da Bíblia. Foi Ele quem deu a vida por você e por mim. E o Jesus que estão pregando por aí não é o Jesus da Bíblia, não. Então preste atenção nisso. Você sabe que o diabo não queria matar Jesus, né? Depois do batismo, não. O diabo queria que ele pecasse. E investiu pesado e não conseguia levá-lo ao pecado. Aí ficou nervoso. Usou Herodes, Pilatos, os soldados romanos. Aí julgaram injustamente. Bateram nele, cuspiram nele. Mas não queria matar Jesus. Queria que ele pecasse. Mas tentando levá-lo ao pecado, matou sem pecar. E o tiro saiu pela culatra. Irmãos, aquilo que parece uma derrota na cruz, ali está a vitória. Um único homem nasceu, viveu e morreu e não pecou. Foi Jesus Cristo. Por isso, todo aquele que nele crê, não será condenado, mas tem a vida eterna. Então saiba nessa noite, que a morte dele na cruz foi por você também. E nunca se esqueça, viu? Foi por você também. Ele disse, olhai para mim e sereis salvos. E aí está o segredo, irmãos. Cada dia, pela fé, estudando a Bíblia, orando, olhar para o Calvário. É de lá que vem o poder para vencer. A vitamina celestial. Ao terceiro dia, Ele venceu a morte e a sepultura. Garantiu nossa salvação. Quebrou as cadeias do diabo. E disse assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, irmãos, Cristo garantiu nossa salvação. Quando ressuscitou. E hoje Ele está vivo no céu como nosso advogado. E prometeu voltar para buscar os seus fiéis. Meus amigos, os sinais da volta de Cristo estão se cumprindo cada dia ao nosso redor, sim ou não? Cada dia os sinais estão se cumprindo. Veja, em breve Ele virá nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Ele vem para buscar os seus filhos e pôr um fim ao sofrimento da terra. E hoje você está sendo chamado, viu? Para aceitar o selo de Deus em tempo de graça, em tempo de oportunidade. Você está sendo chamado para ser fiel a Deus e guardar os mandamentos de Deus, para que ao chegar a coalizão religiosa final, a imagem da besta formada, você não venha fracassar na fé. Hoje é o chamado. Hoje é o dia da entrega. Veja aqui uma família abençoada, que aceitou Jesus e agora se prepara para o céu. Veja, é outra vida, irmãos. É outra vida. A pessoa que aceita Jesus, irmãos, de verdade, que conhece o caminho de volta ao céu, ele vive diferente nessa terra. A felicidade, irmãos, é uma realidade no coração. Mesmo em meio à tempestade, a pessoa tem felicidade. Por quê? Porque sabe para onde vai. E Deus está chamando cada um aqui, viu? Para entregar a vida a Ele. E sábado agora é o batismo. E o batismo, sabe o que é? Uma aliança com Deus. É um testemunho público de que a pessoa aceitou Jesus e está disposto a caminhar com Ele. Então pode ser o seu batismo também.
O que é que te impede? Nessa noite, Jesus bate à porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E a pergunta é: você gostaria de abrir o coração a ele? Sim ou não? Irmãos, Deus está chamando, Ele está batendo. E feliz aquele que ouve. E hoje é o tempo. Hoje é o tempo de graça. Ele está chamando. E eu pergunto: quantos aqui gostariam de orar e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu quero que o Senhor entre na minha vida. Levanta a mão se você deseja. Amém. Parabéns. É assim mesmo que tem que fazer. Temos que tomar decisões. Sabe? Cristo vai voltar. Irmãos, Deus tem operado grandes coisas aqui. E eu queria agora, irmãos, nesse finalzinho, antes da oração final, eu queria chamar aqui à frente, irmãos, o Edson Roberto Cruz e Alex dos Santos. Pode vir aqui, por favor. Esses dois aqui, irmãos, foram alcançados pelo Espírito Santo. E eles tomaram a melhor decisão da vida, né? Parabéns. A decisão, irmãos, de serem batizados. Entende? Para ter os seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Veja que bênção, irmãos. Esse é o maior de todos os milagres. Aqui está o maior de todos os milagres. Vidas transformadas pelo poder de Deus. E eu pergunto a vocês: vocês creem que há um único Deus composto de Pai, Filho e Espírito Santo? Sim. Amém. Vocês aceitam a Bíblia Sagrada como sendo a palavra inspirada de Deus? Sim. Amém. E vocês creem que o sangue de Cristo derramado na cruz foi suficiente para o perdão dos seus pecados? Sim. Amém. E vocês creem também que Jesus está vivo no céu como nosso advogado e vai voltar para buscar os seus fiéis? Sim. Vocês querem se preparar cada dia para o dia da volta de Jesus? Sim. Amém. Você aceita os 10 mandamentos da lei de Deus por amor a Cristo? Sim. O quarto mandamento fala que devemos santificar o sábado em honra ao Criador. Vocês aceitam o sábado como o dia do Senhor? Sim. Amém. Vocês creem também que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo? Sim. Desejam cuidar do corpo não usando fumo, nem álcool, nem drogas, nem trabalhando com venda dessas coisas? Sim. Amém. Vocês creem também que Deus dá dons para os seus filhos pelo Espírito Santo, e é desejo de vocês ajudar na pregação do Evangelho com seus dons, com seus talentos, também com seus dízimos e ofertas? Sim. Amém. E vocês creem também que a igreja de Deus, desde o começo do mundo até hoje, sempre teve o dom da profecia, e que essa é a marca da igreja adventista do sétimo dia? Amém. E vocês creem também que Cristo foi batizado nas águas por imersão, e é desejo de vocês serem batizados nas águas por imersão? Sim. Amém. Irmãos, que bênção, tá vendo? Agora eu pergunto à igreja: quantos são favoráveis ao batismo dessas duas pessoas aqui? Levanta a sua mão. Olha aí, acho que todo mundo, ó. Tá vendo? Todo mundo está a favor, né? E apoiando. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, o diabo não quer que ninguém se batize com entendimento, abraçando a verdade. Você pode notar: para a igreja errada, o diabo dá um empurrão na pessoa. Vai para lá, vai. E ó, mas para vir para cá é uma luta, irmãos. O diabo se levanta, usa pessoas, cria situações para impedir. Cada um que se batiza aqui tem uma história para contar da luta que foi. E esses dois aqui chegaram aqui, irmãos, foram vitoriosos pelo sangue de Cristo. Louvado seja Deus por isso. Tem que romper barreiras. E quando você faz o que é certo, porque é certo, você experimenta felicidade. Eu vou repetir isso aqui. Quando você faz o que é certo, porque é certo, você experimenta felicidade. E Jesus falou assim: ó, quem crer e for batizado será salvo. E eles creram. Então eu vou pedir para o irmão Venâncio acompanhá-los agora até o batistério. Tá certo? Pode ir com ele. Os pastores Paulo e pastor Dario já estão ali preparados também para esse sepultamento, irmãos. Porque o batismo significa o quê? Um sepultamento da velha vida. E a ressurreição para uma nova vida. E é isso que vamos ver agora, irmãos. Irmãos, essa é a maior festa da igreja cristã na face da terra, o santo batismo. A alegria do céu quando um pecador se arrepende. Então o céu está em festa. Entende? Porque essas duas pessoas se arrependeram dos seus pecados, abandonaram o caminho mau, aceitaram o chamado de Deus, e agora, irmãos, serão batizados.
O céu se alegra. Cadê o Edson? Está vindo ali. Veja, irmãos, que bênção, né? O Edson e o Alex. Edson, parabéns. Linda decisão. Essa é a melhor decisão da vida. Louvado seja Deus por isso, né? Alex, parabéns. Você foi alcançado pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus por isso, né? Tem algum parente de vocês aqui? Tem? Hein? Ele falou aqui que não tem nenhum parente dele aqui, irmãos. Quantos aqui são parentes deles? Levanta a mão. Olha aí como não tem, rapaz. Tá vendo? Somos a família de Deus. Aqui está o irmão Venâncio, né? Um dos que foi usados por Deus, né? E tem mais, né? Porque ele participou da classe bíblica aí, não é? E tem parentes do Alex aí? Tem? Pode vir à frente aí para ver de perto o batismo, né? Meus amigos, esse é o momento. Hein? Cadê? Ah, pode vir aqui, irmã. Pode vir aqui. Auri, nome diferente, né? Irmã Auri. Meus amigos, agora o nome deles vai ser escrito no céu, no livro da vida de Jesus. Então, para o perdão dos pecados de vocês, para que vocês experimentem uma nova vida em Jesus Cristo e tenham seus nomes no livro da vida do Cordeiro, nós, pastores, cumprindo a ordem de Jesus, vos batizamos agora em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bênção. Louvado seja Deus, irmãos. Que bênção. A foto especial que não pode faltar, pastor. A foto especial que não pode faltar, hein? A foto, pastor. Vai ao lado dele aí. Aí. A foto não pode faltar do batismo, né? Isso aqui é igual casamento, né? Não pode faltar a foto. Aí, pronto. Meus amigos, queremos agora orar. Queremos orar por você que diz: pastor, eu entendi a palavra. Eu quero o selo de Deus, não a marca da besta. Eu quero seguir o Jesus da Bíblia. Quero me preparar para o céu. E nós queremos orar por você. Orar por você que já é batizado na igreja, para que você não fracasse nesses últimos dias, na coalizão religiosa final, na perseguição. E orar por você também, que não é batizado ainda na igreja adventista, mas quer também se preparar para a volta de Cristo. Quer o selo de Deus. E eu vou perguntar aqui, quantos temos conosco aqui que não são batizados na igreja adventista? Levanta a mão. Você que não é batizado ainda na igreja adventista, fique em pé. Levante-se na presença do Senhor. Nós vamos orar por você. Você que estava afastado da igreja também está retornando. Levante-se. Queremos orar por você, para que Deus fortaleça a sua fé e você seja vitorioso pelo sangue de Cristo. Tem mais alguém, irmãos, que não é batizado na igreja adventista? E diz: pastor, ore por mim. Esse é o momento da oração. Queremos pedir a Deus a bênção do céu para a sua vida e para a sua família. E Deus chama na hora certa, viu? E eu queria fazer um convite para você vir aqui. Vamos orar no altar aqui? Aqui perto dessa turma aqui. Pode vir, vamos orar aqui. Pode vir. Dê um passo de fé, viu? Não tenha vergonha não. Venha, em nome de Jesus. Pode vir. Vamos ter um hino especial, né? A mensagem. Pode colocar o hino, viu? Enquanto ele canta, você venha. Levante-se e venha. Pode vir. Não tenha vergonha, né? Amém, amém. Bem-vindo. Veja, irmãos, aqui está o exemplo no tanque de batismo. Pode vir. Você que estava afastado da igreja, está retornando também, pode vir. Vamos orar por você também. Tem mais alguém que não é batizado ainda na igreja adventista? Se tiver, venha. E se você conhece alguém que está aqui na frente, venha também. Fica aqui ao lado dele ou dela. E fala: vou orar por você também. Vou te ajudar. Você conhece alguém que está aqui? Venha também. Fica ao lado dele ou dela. Pode vir.
nós vamos agora orar. Pode colocar o hino, viu? E se enroscar, pode cantar sem o playback, tá? Porque às vezes dá um nó, né? Então vamos orar, depois canta. Irmãos, vamos ficar em pé todos. Vamos orar. Depois a gente canta, né? Porque quando enrosca o negócio não dá para... Esse é o momento da oração, irmãos. Momento de clamar a Deus. Feche os olhos. Querido Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, nosso muito obrigado pelo Espírito Santo, Senhor, que nos trouxe aqui nessa noite. Nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, porque o Senhor bondosamente preservou nossa vida até aqui. Senhor, quantas pessoas já morreram, estão nos cemitérios, no pó da terra, mas nós estamos vivos ainda, Senhor. Estamos respirando com fôlego de vida, e nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é o doador da vida, o Senhor é quem mantém a vida, e nós te agradecemos, Pai, pela proteção dos teus anjos, que tem nos guardado nesse mundo mau. E o Senhor, Pai, tem operado em nossa vida pelo Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo. O Senhor nos trouxe aqui pelo Espírito Santo. O Senhor abriu nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra. E hoje, Pai, entendemos sobre o selo do Senhor e a marca da besta. E nós tomamos uma só decisão. Não queremos, Pai, a marca da besta, mas queremos, Pai, ser fiéis a Ti. Queremos o selo do Senhor. Queremos adorar o Senhor como nosso Deus, como nosso Criador. Então, Pai, fortalece a nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis a Ti. Especialmente, Pai, esse grupo que está aqui no altar. Toma cada um em Teus braços, Senhor, e opera com o Espírito Santo conforme a Tua sabedoria, porque o Senhor tem a medida certa de abençoar cada um de nós. O Senhor conhece a vida particular de cada um de nós. Conhece também nossa casa, conhece nossa família. O Senhor sabe quantos fios de cabelo temos na cabeça. Então, Senhor Deus, de acordo com a Tua sabedoria, socorre-nos e abençoa-nos e transforma o nosso coração, para que possamos, ó Deus, ser um cheiro de vida para a vida. Ajuda, Pai, para que esses Teus filhos aqui não somente sejam batizados, mas permaneçam fiéis a Ti, até a morte ou até a volta de Cristo. Mas se tem algum pai que está sofrendo com alguma luta para se batizar, de modo especial abençoa, Pai, ajudando para que possa, pelo Teu poder, ser liberto e possa ser batizado com alegria agora nesse sábado. Sabemos que o Senhor pode todas as coisas, por isso suplicamos a Tua atuação. E os que já são batizados há mais tempo, Pai, tenha misericórdia e ajuda para que nenhum venha falhar, nenhum venha fracassar, Senhor, mesmo em face da perseguição, mas que tenhamos poder do céu, sabedoria do céu, para dizermos sim ao Teu chamado, e não às ofertas do diabo. Assim, Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. 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 Louvado seja Deus, né? Parabéns, viu? Podemos assentar. Enquanto isso, vamos ouvir uma mensagem especial. Mensagem preparada para esse momento. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer,
Eu que era cego agora posso ver, contemplar, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz. Voltará, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Amém.
contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Com Ele. Amém. Amém.